Esse é o Ancap Swing e nós vamos falar agora sobre o STF que peidou, meu amigo. O STF peidou, o Fux pediu vista e adiou o julgamento da Débora, né? Aquela moça que está sendo acusada de ter escrito, quer dizer, ela está sendo acusada de golpe de Estado, não sei o que lá, de um monte de coisa, mas que ficou conhecida por ter escrito "perdeu o mané" na estátua e coisa e tal. E um monte de gente está vendo o absurdo dessa história. De novo, não é só a direita, não são só os bolsonaristas. Qualquer pessoa razoável olha para isso e percebe a injustiça que tem aqui. A gente vai falar de várias manchetes aqui, ó. Merval Pereira, não é bolsonarista. Aqui, Lígia Maria, olha só, o Diogo Schelp, só gente de esquerda nos jornais falando exatamente o problema que o STF está criando para si, que ficou evidente com esse caso. Mas, de novo, é aquilo que eu expliquei para vocês. Se eles recuarem neste caso, eles estão ferrados, porque eles vão ter que recuar em todos os outros casos. Todos os outros casos foram similares a isso daí. Acabaram criando uma armadilha para o STF, como diz aqui o Diogo Schelp, e é verdade, eles geraram uma armadilha para eles. É o que eu estou falando para vocês, a essa altura, o pessoal tem que largar a mão do Alexandre de Moraes, porque a verdade é assim, que o Alexandre de Moraes errou pra caralho, até você considerando que ele queria, entre aspas, salvar a democracia destruindo o bolsonarismo, ele errou pra caramba. Tivesse feito um negócio decente, destruir o bolsonarismo sem fazer essas lambanças todas e manchar o nome do STF. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Eu Acho que o Problema é de Caetité, Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei para vocês, esse problema da Débora é um problema que marcou o julgamento do STF. Tá? Não é o primeiro absurdo que o STF está fazendo. O STF já está fazendo absurdos no julgamento desse pessoal do 8 de janeiro há um tempão. E vocês sabem minha posição. O pessoal foi errado, está errado. Tem que punir, tem que pagar pelo que fez, tem que ter punição para o pessoal do 8 de janeiro. Mas não punição de 14, 17 anos de cadeia. Isso é uma coisa absurda, isso não faz sentido nenhum nisso daqui, né? Ao contrário, como a gente vai chegar nisso daqui na coluna aqui do Diogo Schelp, isso está criando uma armadilha para o STF, está gerando um problema para o STF. No final das contas, esse caso da Débora chamou muita atenção. Porque ela é uma moça jovem, bonita, com filhos e coisa e tal, e fez um negocinho lá de perder o mané e coisa e tal. O caso dela entrou, né, furou a bolha, como se diz, né? Já há muito tempo que a gente fala aqui sobre os vários absurdos que estão sendo proferidos, os primeiros casos, todo mundo 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia, 17 anos de cadeia, o bis in idem, né, do crime de atentar contra as instituições democráticas e golpe de Estado. Pô, se você faz um golpe de Estado, você já está automaticamente atentando contra as instituições democráticas, ou seja, um crime absorve o outro. É assim que é no direito penal. Você não pode somar as duas penas, você tem que pegar a maior delas. Então, ou seja, todos esses absurdos que já vêm acontecendo há um tempão, já eram falados entre os bolsonaristas, já eram falados entre o pessoal do direito e coisa e tal, mas o público em geral, você sabe, o público em geral não está tão interessado nesse assunto quanto a gente. Então o público em geral não estava vendo isso daqui como um problema. O caso da Débora furou a bolha. O caso da Débora foi para o público em geral, e o público em geral olhou para aquilo e falou, pô, caraca, realmente, né? Pô, a mulher escreveu "perdeu o mané" aqui na estátua, 14 anos de cadeia. Assassino no Brasil não pega 14 anos de cadeia. É difícil assassino no Brasil pegar 14 anos de cadeia. Né? O cara que vai lá e mata uma pessoa e ela pegou 14 anos de cadeia porque escreveu "perdeu o mané" numa estátua. Não, ok, eu sei que o pessoal da esquerda vai dizer que, não, mas é porque ela deu golpe de Estado e não sei o que ela... Mas aí que tá o problema. Eu expliquei para vocês no outro vídeo do problema da fundamentação jurídica disso. Porque você só pode usar o critério do crime multitudinário quando você tem a concordância, quando você já estabeleceu que todas as pessoas ali estavam com a mesma intenção, né? Então, por exemplo, quando você tem briga de torcida em estádio, é crime multitudinário. Por quê? Porque tu sabe que os torcedores estão ali um para brigar com o outro mesmo. O pessoal tá ali querendo brigar mesmo. Então, você tem esse liame básico do interesse das pessoas antes disso. Neste caso aqui, não está estabelecido. Haviam pessoas ali que queriam golpe de Estado? Haviam pessoas que queriam golpe de Estado. Outras pessoas estavam só revoltadas com o resultado da eleição, queriam código-fonte, queriam sei lá o quê. É uma besteira tudo isso? É uma besteira tudo isso, mas não é que necessariamente queria um golpe de Estado. Então, ou seja, usar essa coisa do crime multitudinário para esses crimes é um absurdo completo, não tem lógica nenhuma, né? Enfim, um absurdo essa decisão do STF. Mas, de novo, por que o Alexandre de Moraes pediu 14 anos para ela e o Dino acompanhou ele também? Por que acompanhou?
E por que provavelmente os outros também vão acompanhar com penas de 14 anos? Como eu expliquei para vocês, o STF está tendo que cometer erros novos para justificar os erros antigos. Se eles fizerem agora, se eles pegarem o caso dela, da Débora, e por ter sido um caso que vazou, que furou a bolha, eles começarem a botar penas menores, o que vai acontecer no final das contas? O resto do pessoal, pô, peraí, mas eu também fui lá, só fiz isso daqui, né? Só, sei lá, quebrei uma porta, não sei o que lá. Pena de 1 ano e meio por deterioração do patrimônio público, eu acho que é razoável, seria a pena razoável para esse caso aqui. E pronto, e acabou. 1 ano e meio de cadeia, é possível que ela consiga até fazer a conversão em cesta básica, né, em prestação de serviços comunitários e coisa e tal, ou, aliás, nem precisa, porque ela já cumpriu mais de 1 ano e meio de pena, né, ela está presa preventivamente desde o ato, então, ou seja, já cumpriu a pena dela. Enfim, um absurdo esse tipo de coisa. Mas como eu falei para vocês, esse caso vazou, furou a bolha, e isso deixou o STF numa situação complicada. Tá todo mundo falando aqui, ó, dosimetria injusta, né? Os verdadeiros golpistas são aqueles que organizaram e planejaram. Veja, esse pessoal aqui quer punir Bolsonaro, tá? Eles querem muito punir Bolsonaro. Eles querem realmente que Bolsonaro pegue 200 mil anos de cadeia, que é a estratégia que o Alexandre de Moraes está fazendo. Ele está botando uma pena altíssima para esse pessoal, exatamente para justificar a pena de 600 milhões de anos de cadeia para o Bolsonaro que eles vão aplicar por conta desse negócio, né? Mas esse pessoal aqui tá vendo que, pô, caramba, desse jeito a coisa fica estranha, né? Como é que pode essa mulher pegar 14 anos de cadeia aqui? Algumas outras pessoas que participaram já foram condenadas a apenas de até 17 anos de cadeia. E 17 anos de cadeia, assim, de novo, é raríssimo assassino que pega 17 anos de cadeia. Como é que pode isso daqui, né? Aqui, ó, insensatez do STF faz mal à democracia. A falta de comedimento da corte deturpa garantias e denota a motivação política. Ou seja, o que o pessoal está colocando aqui? O fato do STF estar sendo tão duro com essas pessoas está expondo que a motivação deles é política, não tem lógica nenhuma, né? Aqui, ó, as primeiras condenações já variavam entre 14 e 17 anos. Isso porque os crimes incluem a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também golpe de Estado, que caracteriza por tentar depor um golpe violento, um governo legítimo. Só que não está demonstrado como a deturpação sem armas ou apoio da polícia militar derrubaria o governo ou impediria a atuação do executivo. Ou seja, nenhum dos dois casos tem margem para ser realmente condenado, né? Aqui, ó. Para piorar, a Débora ficou 2 anos em prisão preventiva, 400 dias sem receber denúncia, e não há evidência de que poderia obstruir o processo ou representaria perigo à ordem pública, né? Outra coisa que eles colocam aqui é a questão da dosimetria da pena, né? Por exemplo, teve aquele cara que quebrou o relógio de Dom Pedro, não sei das quantas, de Dom João VI, não sei o que lá. Um absurdo quebrar aquele relógio. Realmente o cara tem que pagar por aquilo, é um crime terrível. Só que, para pensar, com o critério que o STF está colocando, a Débora vai pegar 14 anos, aquele cara pegou 17 anos. Caramba, a diferença entre os dois, mesmo que você considere todo o resto igual, mas a diferença entre os dois foi só 3 anos, 3 anos só de cadeia, ou seja, o que? Nem 20% da pena nisso daí, ou seja, ficou uma dosimetria totalmente absurda nesse caso, tirou totalmente a lógica jurídica do caso, né? Como diz o pessoal aqui, o Diogo Schelp, aqui ó, o juiz Alexandre de Moraes não leu o professor Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tem livros publicados, você sabia, né? Inclusive que contrariam as decisões dele todas, né? Aqui, ó, falando sobre razoabilidade e proporcionalidade. A ideia de que a conduta reta consiste em não enxergar para um lado demais, nem para um, nem para menos. Ou seja, ele quer, no livro, o Alexandre de Moraes prega a razoabilidade, mas a decisão é um absurdo, né? Aqui, ó, é justo condenar a Débora por 14 anos de prisão? Alguns dirão que sim, principalmente aqueles que acreditam que os fins justificam os meios. Por que ele está dizendo isso? Porque está todo mundo sabendo que o objetivo do Alexandre de Moraes com essas penas pesadíssimas é botar uma pena ainda mais pesada em Bolsonaro. Colocar uma pena absurda em Bolsonaro. Aqui, ó, o STF já condenou quase 500 réus envolvidos nos atos de 8 de janeiro com penas muito superiores a 14 anos de cadeia. O sujeito que destruiu o relógio do Dom João VI pegou 3 anos a mais de cana que a Débora que sujou uma estátua de batom. Proporcional a algum tipo de punição, essa massa de manobra do golpismo deveria receber. Mas ao pesar a mão nas penas, o Moraes e outros ministros do STF criaram um problema para si e para o Brasil. O STF decide essa semana se torna Bolsonaro réu, né?
vai decidir que vai tornar, todo mundo sabe que vai decidir que vai, né? Inclusive por isso que provavelmente o Fux miou, né? O Fux viu que tá dando merda esse negócio, que tá todo mundo falando da ação política do STF, nesse caso da Débora, e aí o que vai acontecer agora? É amanhã, tá? Amanhã vai ser o julgamento se o Bolsonaro se torna réu. Provavelmente vão decidir que ele se torna réu. E aí vai estar na boca de todo mundo, justamente porque furou a bolha, vai estar na cabeça de todo mundo no Brasil que esse é um julgamento político. Vão julgar o Bolsonaro na mesma régua da Débora. E é verdade, é o que está acontecendo mesmo. O STF poderia ter resolvido esse problema, mesmo você entendendo que o Bolsonaro seria um problema a ser resolvido, que você quer tirar o Bolsonaro da política brasileira, mesmo você entendendo tudo isso, você poderia entender que dava para fazer isso de forma muito mais simples, muito menos complicada, muito menos prejudicial, ou seja, no final das contas, exageraram na punição porque querem punir Bolsonaro pra caramba, e isso acabou exacerbando a visão em todo mundo que se trata de um processo político. Isso vai acabar piorando a situação. Se trata de um processo político, é o que ele está falando aqui, ó. Isso vai abrir mão para que lá no plenário do Congresso passe o processo da anistia. E segundo eles estão dizendo aqui que a anistia vai ser um cavalo de Troia para liberar Bolsonaro. Qual que é a ideia deles aqui, né? A anistia, em princípio, não vai anistiar Bolsonaro. Só que o próprio STF ligou o 8 de janeiro ao suposto golpe do Bolsonaro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não teve golpe nenhum do Bolsonaro, ao contrário, o Bolsonaro negou qualquer coisa. Tinha malucos ali querendo dar golpe, tinha que punir o pessoal que fez ali o plano, punhal verde e amarelo, não sei o que lá, não sei o que lá. Olha, eu acho que nem isso, porque aquilo ali não foi execução, aquilo ali foi só cogitação do plano. Cogitação não se pune no Brasil, atos preparatórios não se pune no Brasil. Mas enfim, mesmo que você considere que tem que punir esses caras, pune esses caras. Não tem nenhuma ligação do Bolsonaro com esse pessoal. O Bolsonaro recusou essas coisas todas. Então assim, mas o STF ligou tudo isso ao 8 de janeiro. E aí o que acontece? Se você tiver anistia do 8 de janeiro, todo o processo da PGR, da Polícia Federal, fica capenga. Porque não tem nenhum ato de execução de verdade, não tem nada que tenha sido feito de verdade, né? Então o que eles estão dizendo aqui é que a expectativa é que esse PL vai acabar alcançando o Bolsonaro. Eu não acredito nisso, mas é o que o pessoal está com medo aqui. E essa é a armadilha que o STF criou. Ao punir a Bárbara com tanta força, ele está gerando uma força muito grande para o projeto da anistia ser pautado e passar no Congresso. Junta a isso o fato de que o Hugo Mota não está no Brasil. Portanto, neste momento, hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, segunda-feira, a presidência do Congresso, a presidência da Câmara dos Deputados é de um deputado do PL. O que pode acontecer essa semana? Vamos falar sobre isso em um outro vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.